paz do Senhor. Chegamos ao capítulo 19 e 21 de Levítico. Vamos ver aqui algumas curiosidades. Capítulo de número 19 já começa com a curiosidade ali no verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala à roda da congregação dos filhos de Israel e que lhe diga: santos sereis, porque eu, o vosso Senhor, sou Deus santo. Antes da cruz, os israelitas estavam severamente limitados em sua habilidade de guardar a palavra de Deus. Isso porque o sangue animal era insuficiente para tirar o pecado do homem. Em consequência, a ação do Espírito Santo, sem a qual a santidade não pode ser aperfeiçoada, estava bem limitada. Depois da cruz, que tratou de toda a dívida do pecado, eliminando o Espírito Santo pôde então morar permanentemente dentro do coração e na vida dos crentes, ajudando-os a viver a santidade e a nossa fé estiver sempre posta em Cristo e na cruz do Calvário. Romanos 8, verso 1 e 2, né? Então, eles tinham dificuldade, por quê? Porque o sangue do Cordeiro, ele não tirava o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro, ele cobria. Só o sangue do Cordeiro, que é Cristo, é que tira o pecado do mundo. Então, uma vez que o sangue estava aqui, só cobria o pecado, o Espírito Santo tinha trabalho para orientar os homens, né? E os homens se inclinar para Deus. Eles se inclinavam para o pecado, para a carne, do que para Deus. Para chamar também, fala alguma coisa aqui no verso 3: cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e os meus sábados guardareis, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, cada um devia honrar pai e mãe, e o sábado no Antigo Testamento tipifica o descanso que estaria disponível em Cristo quando ele viesse. Confiar em Cristo no que Ele fez por nós na cruz. Atualmente correspondente guardar o sábado. A partir da cruz, a palavra sábado não tem nada a ver com um dia ou com um tempo específico, mas sim Cristo. O próprio Cristo, já falei em alguns vídeos aí, nós cristãos não guardamos o sábado por quê? Porque Cristo diz que Ele é o Senhor do sábado e Ele é o descanso. Então nós não descansamos mais em um dia, nós descansamos em Cristo. Tá? Outra coisa também que chama a atenção aqui, que nós possamos ver, vai falar da oferta de paz, vai falar da idolatria, né? Lá no verso 4, não vos voltareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Tudo na atualidade adiciona algo a Cristo, Ele é crucificado, ou que ignore isso por completo, constitui-se idolatria. De fato, a religião é o maior ídolo de todos, né? Deixa eu até repetir para ver se você não entendeu aqui, ó. Tudo na atualidade que adicione algo a Cristo e Ele crucificado, ou que ignore isso por completo, vai se constituir idolatria. Ou seja, se o teu culto não fala, se o culto que você participa na tua igreja não fala de Cristo, não fala do sacrifício na cruz, não fala de arrebatamento, não fala de salvação de almas, só fazem campanha para abrir porta, só fazem campanha para você ter uma vida melhor, para abrir porta de emprego, para prosperar a tua vida sentimental, a tua vida material, foge de lá. Isso não é uma igreja, é um culto, tá? A Bíblia é cristocêntrica, então a palavra daquela igreja tem que ser cristocêntrica. Se não for cristocêntrica, foge. Também vai falar lá no verso 16 do capítulo 19: não andarás como fofoqueiro entre o teu povo. Olha aí, tem umas irmãs e irmãos que gostam de fofocar, né? Mas olha o que a palavra diz: fofoqueiros ou mexeriqueiro. Teria sido melhor traduzido como não deves caluniar, né? Então, te porás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Refere-se ao fato de mentir contra o seu próximo, vindo a causar a morte dele. Em breve fase, eu sou o Senhor. Com efeito, diz que se isso fosse feito, o Senhor traria vingança sobre o perpetrador, né? Romanos 12, 18 e 19, o apóstolo Paulo também fala alguma coisa. Mas é interessante que se você ler a palavra lá em 1 João capítulo 3, verso 14 e 18, vai dizer que aquele que fofoca ou aquele que fala mal do seu irmão, esse é homicida. No Novo Testamento, você não precisa matar para ser assassino.
basta você caluniar alguém, basta você fofocar alguém. Tem muita gente na igreja que vai para o inferno por causa da língua. E não sei o que eu estou dizendo, é a palavra. Leia em casa, 1 João capítulo 3, do verso 14 ao 18, você vai ver lá que o Senhor está dizendo lá, né? 1 João escreve, olha, se você aborrece aquele que aborreceu o seu irmão, este é homicida. Então, não precisa matar, basta fofocar do irmão, fofocar do pastor. Para Deus é um homicida. É a mesma coisa. Ah, pastor, mas isso é muito forte. Claro que é. Jesus também disse, olha, aquele que olhar para uma jovem e descer o seu coração já adulterou com ela. Não precisou deitar com ela na cama. Só olhou, desejou, já é um adúltero. Então, tá aí a hipergraça. Olha o amor. Não se iluda. A palavra de Deus também fala lá em 19:17, diz assim, ó, não odiarás o teu irmão no teu coração, nem deixarás de repreender o teu próximo, e não consentirá pecado nele. Jesus trata disso lá em Mateus 18, 15 e 17. Não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Cumpre a segunda metade de todos os 10 mandamentos, né? Se você amar o próximo como a ti mesmo, a metade dos 10 mandamentos você já está cumprindo, porque a outra metade é amar a Deus sobre todas as coisas. Fala também da separação, lá no verso 19. E os meus estatutos guardareis, pois teus animais não farás ajuntar para misturá-lo com outras espécies de animais, nem semearás ao teu campo com sementes misturadas, e não vestirás com roupas de diverso estofo misturado. Ou seja, a aplicação espiritual desta passagem na atualidade tem a ver com a nossa mistura com as falsas doutrinas que se misturam com a verdadeira. Paulo disse, não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Não pode amar o Senhor Jesus de todo o seu coração quem empresta um ouvido aos seus apóstolos e outros aos falsos mestres. E é complicado isso, né, querido? Que a gente prega para os irmãos na terça-feira, a gente prega para os irmãos no domingo, mas sempre vem alguém com uma doutrina estranha que aprendeu no YouTube. Nada contra, é bom você, só que se é algo que não é bíblico, tem que fugir dele, né? Se Cristo não é. Atividade sexual, olha o que diz lá o verso 20 do capítulo 19. E quando o homem tiver cópula com uma mulher, que é a relação sexual, e ela for serva, desposada com algum outro homem, ou seja, comprometida para casar-se com outro, e não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade de ter cometido este ato, ambos serão açoitados, o homem e a mulher. Não morrerão, porquanto ela não foi liberta. A pena de morte não foi exigida, porque ela não era livre para escolher, mas ela também era culpada. Por isso foi requerido como açoite. Então, seu camarada, a mulher, ela estava... Lembra que a gente leu lá no livro de Êxodo, quanto aos escravos, né? Que os escravos eram diferentes. O povo de Israel não é escravo, eles vendiam o seu tempo. Então, se uma mulher ela estava prometida em casamento, mas ela vendeu o seu tempo de serviço por 6 anos, ela é serva por 6 anos, se o dono dela fizesse sexo com ela, só que ela estava prometida a outra, ou seja, era adultério, porque ela já era prometida a outra. Então os dois deviam ser açoitados, porque primeiro que ela estava serva, ela era obrigada a obedecer àquele homem. Então não era digno de morte, mas os dois deviam se açoitá-la. Agora, se ela não fosse escrava, ela fosse uma pessoa livre, aí os dois seriam apedrejados fora do arraial, tá? É por isso que levaram aquela da prostituta para Jesus e diz, olha, pegamos essa mulher em pecado. Aí Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso? Porque naquele momento ali só trouxeram ela. E segundo a lei do Levítico que você está lendo aqui, ó, é o homem e a mulher. Ou seja, se ela foi pega se prostituindo, se foi pega adultério, cadê o homem que saiu com ela? Só levaram ela. Foi por isso que Jesus não deixou ela ser apedrejada. Também outra coisa para chamar a atenção que a gente pode ler aqui, no capítulo de número 19, vai falar aqui sobre ocultismo, tá? A Bíblia ela vai falar pesadamente contra quem pratica ocultismo, esoterismo,
coisas que não vêm do agrado do Senhor, bruxaria, feitiçaria, simpatia, todas essas coisas não vêm do Senhor. Então o Senhor, ele abomina quem chama os mortos, quem trabalha com os mortos, os médiuns, né? Olha o que o Senhor fala. O Senhor abomina esse tipo de coisa. Então diz assim, ó. Primeiro a gente vai falar das práticas pagãs. As práticas pagãs está lá no verso 26 do capítulo 19. Não comereis coisa alguma com o sangue. O sangue não deveria ser comido, de fato, era um sentido apreciado como sagrado. Nem sereis algueiros de adivinhadores, olha aí o ocultismo. De qualquer tipo de superstição eles deviam se afastar, ou seja, não anda com adivinhadores. Também vai falar, não cortareis o cabelo em redondo nas extremidades da vossa cabeça, nem danificareis, tal. É assim, isso aí é o rito lá da cultura deles, tá? Também vai falar sobre a prostituição lá no verso 29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que não se prostitua a terra e se encha de maldade. Refere-se à adoração dos deuses pagãos, que requeria as prostitutas no templo, o que era muito comum entre os pagãos. Israel não devia praticar tal coisa. Todo adultério e toda fornicação era uma violação do segundo e do sétimo mandamento. Êxodo 20, verso 4. Versículo 4 e versículo 14. De fato, não deve haver nenhuma forma de imoralidade sexual entre o povo de Deus. O povo do Senhor deve estar limpo, tanto físico como moralmente. E nos últimos dias tá difícil, né, irmão? Você vê gente no púlpito aí casado 10 vezes. Gente dentro da igreja traindo suas esposas com uma outra irmãzinha, casando com ela e abrindo um ministério com ela. No dia do arrebatamento, do juízo, não do arrebatamento, mas no dia do juízo nós teremos surpresa. Ocultismo, lá no verso 13, de 31, mais uma vez. Não vos voltareis aos adivinhadores. Um adivinhador é um espírito demoníaco, invisível, que possui o indivíduo e ajuda essa pessoa a relatar certas coisas, aquelas que procuram conselhos e direção. Encantadores, não o consulteis, contaminando-os com ele. Ou seja, o uso do oculto para fingir das pessoas respostas às perguntas. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Nós, crentes, não devemos ter associação alguma com tais obras das trevas. Devemos ser guiados estritamente pelo Espírito Santo. João 16, 13 e 15. Agora eu vou falar uma coisa para você. A gente acha que adivinho só tem fora da igreja, né? Nos centros aí, em outras religiões. Não, querido. Dentro da nossa igreja. Por quê? O adivinho, ele é enviado. O adivinho, ele é enviado de Satanás. O adivinho, ele é cheio de demônios. E dentro da igreja também, dentro de templos também tem pessoas que se vestem como homem de Deus, como mulher de Deus, mas são podres por dentro. E o demônio usa essas pessoas para entregar profecia. Se você procurar no YouTube Desmascarando o Profeta, você vai ver muito disso. Fabiano, mas por que isso? Porque nós estamos vivendo os finais, os últimos dias da terra, da igreja na terra. Sinal é um dos últimos sinais da vinda de Cristo, que nos últimos dias haveria homens avarentos, orgulhosos, presunçosos, amantes de si mesmo. E todo esse tipo de gente arrogante é cheio de demônio. E estão dentro da igreja se disfarçando. É por isso que a palavra de Deus diz que não havendo profecia no meio do povo, o povo se corrompe. Ou seja, tem que ter um homem de Deus que dobre o joelho, que ore, que jejue para desmascarar esses falsos profetas. Eu particularmente já vi muitos sendo desmascarados na congregação que eu congrego. Glória a Deus. Esse aqui foi então o capítulo 19. Vamos para o capítulo 20. Aí, aqui no capítulo 19 vai falar sobre o que eles não podem praticar, tá? Eles não podiam praticar a prática pagã, não podiam praticar no capítulo 19 a prostituição, não poderiam desonrar o sábado no santuário, não podiam andar em ocultismo, não, eles tinham que dar honra, né, a Deus, eles não deviam
levantar opressão sobre os estrangeiros, porque eles também foram peregrinos. Eles não podiam andar em injustiça. Tudo isso é pedido ao Senhor, ao povo, no capítulo de número 19. Também fala da idolatria, vai falar de honrar pai e mãe, fala das proibições, que eles não podiam furtar, que eles tinham que ter, que não podia odiar o irmão. Tudo isso a gente viu aqui, né? Que não podia odiar o inimigo, não podia ser fofoqueiro, não podia ser adúltero. Então tudo isso aqui ele falou, não pode. Agora no capítulo 20 a gente vai ver as penalidades. Então eu não vou me deter, porque as penalidades é realmente aquilo que já está escrito. Então as penalidades do ocultismo, né? Se alguém porventura vier atender encantadores e adivinhos para prostituir-se com eles, porque quando você procura uma benzedeira, quando você procura um adivinho, quando você fica correndo atrás de profecia aí, ou de lugares que dizem que é de Deus e não é, você está se prostituindo espiritualmente. Você está dando o seu corpo, que é o teu altar, o teu templo, para dar ouvidos a demônios, tá? E o apóstolo Paulo diz que não pode se beber cálice de Deus e tomar do cálice de demônios. 1 Coríntios capítulo 1, 17, e também no verso 23, no capítulo 23, no verso 2 ao 2. Fala da santidade, falta do que vai acontecer se você faltar de respeito com os pais, morte devido ao adultério, né? As pessoas eram mortas por apedrejamento, então não vou me pegar muito aqui. Sobre o incesto, lembra que a gente falou no vídeo atrás aí, qualquer que se deitar com a mulher do seu pai ou descobrir a nudez do seu pai, ambos certamente morrerão e o sangue será sobre eles. Qualquer que deitasse com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão a seu sangue e será sobre eles. Então a ideia na declaração, a seu sangue será sobre eles, deve ser de fato que a penalidade de morte e crime será sobre eles, né? Então o Senhor odeia quando acontece no meio de família a sexualidade. Vai falar sobre a homossexualidade lá no verso 13, né? Qualquer homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, então certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. O Senhor fala aqui da homossexualidade como uma abominação. A palavra abominação no hebraico é toabá, e significa algo repugnante ou asqueroso. Aí lá no verso 14 vai falar de novo sobre morte a incesto. E quando o homem tomar uma mulher e a mãe dela comete baixeza, ele e ela serão queimados no fogo, para que não haja baixeza no vosso meio. Ou seja, a necessidade do Senhor de dar estes mandatos e advertências nos mostra a evidente perversão total do homem. Está falando do homem que tem relação com a mãe e com a filha, né? É incesto. Eles não seriam apedrejados, seriam queimados no fogo. Morte devido a outros pecados sexuais, lá no verso 17. E qualquer que tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e ver a sua nudez, né, ou coabitar com ela, coisa maldita é. Portanto, serão mortos aos olhos dos filhos do seu povo, e se descobriu a sua nudez, a sua irmã, e seu pecado levará sobre si. Qualquer que se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade, isso aqui é uma da regra mensal, descobrindo a sua nudez, cobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados no meio do povo. Está falando aqui, o fluxo mensal feminino fala de impureza e já faz alusão ao pecado original da Eva. Ter uma relação sexual em tais circunstâncias, ou seja, a mulher menstruada, em essência era uma negação da queda da sua causa, devido a Cristo, ao que ele se fez na cruz. Esta proibição não mais se aplica, ao menos no sentido em que se aplicava antes da cruz. Entretanto, deve-se ainda guardar deste princípio, e por todos os motivos óbvios, né? Ou seja, não existe mais agora no tempo da graça essa lei, quando nós estamos no tempo da graça, mas deve-se, né? Apóstolo Paulo diz, olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tá? A nudez da tua mãe ou da irmã e de teu pai,
não descobrirá porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Acho que tudo isso, como é óbvio, tem a ver com incesto, algo que era comum nas nações vizinhas. Qualquer que se deitar com a mulher do irmão do seu pai, ou nudez do irmão do seu pai, descobriu seu pecado, sobre si levarão. 100 filhos morrerão, o que era uma grande recriminação. E se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez do seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Ou seja, pagarão um alto preço. Então esses aqui são o que vai acontecer, né? O capítulo 20, o capítulo 20 fala de qual seria então o fim daqueles que transgredissem a lei. Agora a gente vai lá, a gente vai ver no verso 27 ainda, que fala dos médios encantadores. Olha como Deus abomina esse tipo de coisa. Engraçado que se você entra no Facebook, no Instagram, se você entra no TikTok, o que mais tem é médios e encantadores. E olha como Deus tem ódio desse povo. Olha só o verso 27 do capítulo 20. E quando algum homem e alguma mulher em si tiver um espírito de necromancia ou de adivinhação, pesado que eu vou ler aqui, mas está na Bíblia, tem que ser mortos, serão apedrejados com pedras, o seu sangue será sobre eles. A melhor explicação para este versículo é que Israel devia olhar exclusivamente para o Senhor para obter orientação e liderança, e para nenhum outro meio, especialmente poderes das trevas. Está dizendo assim, se a pessoa nasceu com dom de adivinhação ou como sensitiva, ela deve se dedicar exclusivamente a Deus e ao Espírito Santo, porque dessa pessoa ela vai ser uma arma de guerra contra os princípios das trevas. Mas o que acontece muitas das vezes? Porque o espírito mal, ele não se apresenta como mal, ele se apresenta como bem. Então já na sua tenridade, na sua adolescência, os espíritos obsessores, os demônios vão cercando essa alma e vão fazendo com que ela se familiarize, e ela acaba caindo, pendendo para o lado de lá, sendo que a ordem de Deus é o contrário, né? É por isso que o diabo destrói as famílias, porque quando uma família está destruída, ela não tem Deus, ela não tem seus mandamentos, e a pessoa, pela ignorância, acaba acarretando coisas para a vida dela, indo para outros caminhos, e só Jesus pode libertar e quebrar a maldição na vida dessa pessoa, porque a Bíblia diz que os feiticeiros, os médios, encantadores, Apocalipse 21, 8, a partir do 8 diz isso, ele diz que não herdarão o reino dos céus. Então são pessoas que já estão condenadas. Mas o Espírito do outro lado diz ao contrário, diz que existe um céu, que é tudo diferente, mas não é isso que a palavra de Deus diz, tá? Então vamos para o capítulo 21. O capítulo de 21 também tem aqui algumas curiosidades, e dessas curiosidades, é um capítulo bem curtinho. Eu quero falar aqui sobre, ele vai falar sobre a santidade de Deus. Então, no verso, nós vamos ler aqui, no 21. Nós vamos ler o verso 16 e 17. E o Senhor falou ainda com Moisés, dizendo: fala com Arão, e lhe diga: homem da tua descendência, nas suas gerações, no qual houver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do nosso Deus. Que a santidade caracteriza a casa de Deus para sempre é verídico. Em todas as épocas, Deus exigia um sacerdote sem defeitos, ou seja, não podia ter defeito nenhum no físico, em um sacrifício sem defeito. Tal era Cristo, como sacerdote e como sacrifício. Tá? Outra coisa, então, seria isso. O capítulo 21 ele é bem curtinho, né? Então seria sobre isso. A única curiosidade que a gente pode falar hoje. Então, esses são os 3 capítulos. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. E devagarinho a gente vai mandando mais vídeo para os irmãos. A gente está com uma demora de estar mandando vídeo, porque infelizmente os irmãos já sabem, né? Estamos aí sem
um celular potente, então estou fazendo pelo computador, pelo notebook, né? Comprei uma carniça na internet aí, ousadinho, mas tá para usar. Deus abençoe. Até o capítulo 22, 23, 24.